tarde, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos vocês. Aqui estou de novo, né, para falar mais uma vez dos assuntos pertinentes da catequese, né, e dar continuidade a esse ciclo que a gente vinha estudando da Quaresma, que acabou, né, a Quaresma terminou. Mas vamos fazer uma recapitulação, uma revisão do que a gente já viu até agora, né? Nós começamos com um vídeo especial da Quinta-feira Santa, né? Da Quinta-feira de Cinzas, que abre a Quaresma, né? E depois, lá para cá, nós viemos fazendo uma sequência de vídeos, né? Nós falamos que a Quaresma é um tempo de reflexão, um tempo de meditação, é um tempo de confissão, de jejum, e que nós devemos entregar aí nossa confiança nas mãos do Senhor nesses períodos de Quaresma. Coincidentemente, né, e não estranhe se for providência divina, nós entramos na Quaresma em uma quarentena. Né, uma quarentena devido a, lógico, uma pandemia mundial, né, que se espalhou e que nos fez refletir quão pequenos nós somos diante dessa situação. Né? Nós estamos em casa, nós não podemos sair, e aí é o momento da reflexão, é o momento de nós nos entregarmos a Deus, é o momento de nós refletirmos sobre o nosso pecado, de meditarmos esse momento, né? De nos confessarmos. Não podemos mais nos confessar ao Pai presencialmente, mas em espírito, e nós podemos fazer essa entrega. Né? Esse período de Quaresma desse ano foi diferente, foi um período de Quaresma onde nós ficamos em casa, nós não podemos ir para a missa, nós não podemos ir para o trabalho, muitos estão trabalhando em casa, em home office, né? E em regime de teletrabalho, como queira chamar, e aí nós acordamos para uma realidade que nós não esperávamos jamais presenciar, né? E no meio do Quaresma. Foi providencial, entre aspas, porque ninguém quer que isso aconteça, mas para nós já estava chegando a hora de termos um momento assim. Infelizmente veio por força de uma doença que está matando ainda, né? O número de mortes está reduzindo, mas ainda está matando. E aí nessa Quaresma nós passamos a nos concentrar mais no que nós verdadeiramente estamos fazendo na nossa vida para Deus. Né? Falamos sobre a campanha da fraternidade, né? Ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Né? Agir como bom samaritano. Será que nós conseguimos agir como bom samaritano nesse momento? Nós vemos tantas ações de fraternidade, né, gente, nesse momento de dificuldade, muita gente ajudando, muita gente se esforçando. Nós temos aí médicos, enfermeiros, bombeiros, que estão arriscando a sua vida, saindo nas ruas para salvar as pessoas, para levar as pessoas ao hospital, pessoas que caem nas ruas, vítimas do Covid-19, mas que passaram por cima desse medo e fizeram o seu trabalho e estão fazendo o seu trabalho ainda. Os médicos e enfermeiros são as pessoas que mais estão sujeitas a pegar a doença, porque tratam direto com os doentes. E é uma doença que pega no ar. Então, a gente tem que ter toda a concentração nesse momento, né, e essa vivência dessa Quaresma diferente, essa vivência dessa Quaresma que nós ficamos presos, nos trouxe uma realidade totalmente nova para a nossa fé. Né? Nossa crença tem se fortificado por conta dessa dificuldade, porque Deus está nos abrindo portas, mostrando caminhos, na verdade. E aí nós chegamos ao ponto, né, do Domingo de Ramos. Passamos por toda a Quaresma com essa dificuldade, com essa realidade em que nós estamos presos nas nossas casas, mas orando, jejuando, fazendo a nossa parte enquanto cristãos, e chega o Domingo de Ramos, onde nós finalizamos a Quaresma, né? Nós recebemos Jesus na nossa vida, como os judeus há muito tempo receberam, né? Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, e nós passamos a incorporar Jesus nesse final de Quaresma, esse início de Semana Santa com mais força em nossa vida. É um Domingo de Ramos também vivido de forma diferente em nossas casas, não teve procissão, nós não fomos à rua para aclamar o Senhor, mas aclamamos em nossas casas com muito amor e devoção, esse momento único nosso,
da Igreja Católica. Nós vivemos como podemos esse momento. E foi um momento bonito, um momento em que nós passamos com nossas famílias. Estamos dando mais valor às nossas famílias, a nossos parentes, nossos pais, nossos amigos, que agora estão distantes. Mas a saudade está batendo forte, né? E aquelas pessoas com quem a gente pode vivenciar, a gente está vivendo dia a dia, né? Mas está difícil e o Senhor está do nosso lado. Do qual pendeu a salvação. E aí chegamos à Semana Santa, que nós já estamos vivendo agora, né? Passamos pela segunda-feira da Semana Santa, terça-feira, as liturgias voltadas para os momentos finais de Jesus, para a caminhada final de Jesus para o sacrifício e morte de cruz de Jesus Cristo. Começamos na segunda-feira, depois na terça, com as leituras dos evangelhos. Do mundo. Chegamos à quarta-feira de trevas, que tem esse nome porque no original latim tenebrae, quer dizer trevas, escuridão, né? E é o dia em que Judas decidiu trair Jesus Cristo. Foi nesse dia, na quarta-feira, que Judas foi ao Sinédrio e resolveu entregar Jesus. Não, eu vou entregar Jesus. Ele chegou lá e disse, não, eu vou levar vocês até lá, né? Eu vou entregar o filho de Deus, né? Ele decidiu entregar Jesus, né? Na cabeça de Judas, né, obviamente guiado pelo inimigo, né, ele achava que Jesus, no momento em que fosse entregue, ele iria se levantar, fazer um levante, assim como todos os judeus estavam pensando. Vocês se lembram que eu falei no Domingo de Ramos? Todo mundo pensava que Jesus ia fazer um levante. Ele ia se levantar como rei dos judeus, um rei de autoridade, um rei que iria lutar contra Roma, queria derrubar o governo romano e queria reestruturar Israel de forma que elas formassem um reino forte. Mas esse reino que Jesus vai formar, esse reino de que Jesus é rei, esse reino de que Jesus é o Salvador, é um reino que não é daqui. E ele mesmo diz, o meu reino não é daqui, né? Então, nesse dia, na quarta-feira de trevas, que Judas decide entregar Jesus. Por isso é chamado quarta-feira de trevas. E também porque nessa quarta-feira de trevas, a Igreja Católica celebra o ofício de trevas. É rezado o ofício de trevas, né? Que serve para lembrar as palavras que Jesus disse na cruz quando estava sendo crucificado. Cada momento em que Jesus falou, né, a gente lembra da dor, do sacrifício de Jesus, dos momentos difíceis que Jesus passou, né? Se vocês quiserem, quanto à traição de Judas, se vocês quiserem depois anotar, nós vamos colocar aí para vocês, né, as passagens bíblicas dos livros dos evangelhos sinódicos, né, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 26, 14, 16, Marcos 14, de 10 ao 12 e Lucas 22, 3 ao 6, são as passagens que falam da traição de Judas. Especificamente são momentos em que ele vai até o Sinédrio e traz Jesus. No livro de João, você vai ver, hoje, por exemplo, nós vamos falar mais à frente, mas hoje, por exemplo, você vai ver esse momento de traição já no Getsemane, né? No Monte das Oliveiras. E aí, da quarta-feira de trevas, né, esse momento em que Judas decide trair Jesus, né, nós passamos para a quinta-feira santa. Vinde adoremos. A quinta-feira santa, que é onde nós celebramos o lava-pés, né, onde Jesus lava os pés dos discípulos, e nesse momento também ele institui a Eucaristia através da Santa Ceia, né? Esse momento da quinta-feira santa nos mostra uma coisa que até então parece simples, mas que vocês vão ver como é importante. Nesse momento está Jesus e os apóstolos no cenáculo, né?
se reunindo ali para a última ceia, o derradeiro momento em que eles vão ter a partilha do pão com Jesus, né? O momento final em que Jesus institui a Eucaristia, né? Ele vai e diz: este é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Depois tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isso em minha memória. Então, ele transforma esse momento num momento único e que vai se repetir por várias vezes, por vários séculos entre os cristãos até os dias de hoje, né? Então, nesse momento está Jesus e os apóstolos no cenáculo. E Maria, a mãe de Deus, ela não está lá, tá? Maria está fora. Guardem bem isso. Maria, ela não está no cenáculo, ela não está junto dos apóstolos de Jesus na Santa Ceia. Ela fica de fora nesse momento. Então, depois da Santa Ceia, nesse momento, depois de Jesus instituir a Eucaristia, a traição de Judas acontece, né? Jesus fala que um deles vai trair ele. Olha, um de vocês vai me trair. Nem todos estáis limpos, né? Como ele fala no lava-pés, ele diz: nem todos vocês estão limpos. Então ele lava os pés de todos, né? É a última tentativa de Jesus de tentar mudar esse cenário de Judas. Obviamente, era um cenário que deveria acontecer por causa de todo essa preparação para a salvação, né? Era necessário que isso acontecesse. Então, ele vai e diz, né, aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado no molho, será este que vai me trair. E ele entrega a Judas. Né? Ele entrega a Judas. Mais uma prova do apreço que Jesus tinha, do amor que ele tinha por todos os apóstolos, inclusive Judas. Porque você pegar o pão e passar no próprio molho, entregar à pessoa, é um gesto, na época era tido como um gesto de carinho. E eles estavam celebrando a Páscoa, né? A Páscoa dos judeus, que eu vou falar mais à frente um pouco. A Páscoa dos judeus. Eles estavam celebrando aquele momento de Páscoa juntos, ali, comemorando, né? Não era um momento triste, era um momento de comemoração. Então, ele entrega o pão no molho. Mais uma outra tentativa de elucidar o que Judas vai fazer, e Judas ainda assim traz Jesus. E Jesus diz: se o que tiver de fazer, faça-o rápido. E ele sai. Ele deixa os 12. E nesse momento, Jesus vai para o Getsemane, que é o Monte das Oliveiras, e lá ele vai orar. Ele vai orar, e é nesse momento onde você vê a súplica de Jesus a Deus. Ele se entrega naquele momento de oração e diz: Pai, o fardo é pesado, a cruz é pesada demais. Se for de tua vontade, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus suplica que Deus mude aquele cenário, mas ainda assim ele diz: não, mas a vontade é sua. O Senhor é soberano e eu vou fazer o que o Senhor quiser. Né? Ele lamenta, mas ao mesmo tempo ele aceita de corpo e alma aquilo para o qual ele foi destinado. E aí, depois desse momento de súplica, Judas vem com os soldados e os soldados levam Jesus. Ele entrega Jesus e os soldados levam Jesus. E aí nós entramos em um outro cenário. Cenário que é parte do tríduo pascal, né? Você sai da quinta-feira para a sexta, depois para o domingo de Páscoa, e você vê esse cenário do tríduo pascal: morte, entrega a morte, a instituição da Eucaristia, a morte de Jesus e a ressurreição. Então você vê esse momento chegando, começando, se fazendo presente na nossa vida, né? E aí um outro cenário que faz parte disso: o sofrimento de Jesus. Jesus, ele é entregue aos doutores da lei, é entregue ao sumo sacerdote, ele é julgado pelos sumos sacerdotes, mas eles não querem assumir a responsabilidade sobre a culpa que eles querem impor a Jesus, sobre o pecado que eles querem impor a Jesus. E Jesus, ele
aguenta tudo. Ele é esbofeteado, ele é cuspido por todos os sacerdotes, todos os autores da lei que estavam lá, né? Eles esbofeteados, cuspido, e já como eles não podiam assumir essa responsabilidade, e no Evangelho de João, que vocês vão ver hoje, é o Evangelho de hoje, é João 18, capítulo 18, versículo 1, e o restante dos versículos, né, até o capítulo 19, e o capítulo 19 até o 42. Então você vai ter ali todos os cenários da salvação, e nesse momento, em João, eles dizem que eles não podem mandar matar Jesus. Eles não podem condená-lo à morte, porque a lei não permite. Então eles levam a Pilatos. Eles vão lá e levam ele a Pilatos, entregam a Pilatos. E Pilatos, né, insiste por várias vezes: eu não vou matar esse homem. Eu não vejo culpa nesse homem. O que foi que esse homem fez? Ele se proclamou Deus. Mas eu não estou vendo mal nenhum nesse homem. E ele questiona Jesus, e Jesus diz que o reino dele não é daqui. Se o reino dele fosse daqui, os guardas dele não permitiriam que nada disso acontecesse a ele, mas o reino dele não era daqui. Né? E Pilatos continua insistindo: sabes que eu tenho poder para te salvar e para te crucificar? E Jesus repete, e replica, e diz a ele: só tens esse poder porque ele foi te dado do alto. Mas a culpa dos que te entregaram a mim ainda é maior. E Pilatos faz o gesto que rege a entrega de Jesus. Ele lava as mãos e diz: eu não tenho culpa sobre o sangue desse homem, e entrega ele aos judeus, para ser crucificado. E Jesus é crucificado, ele é encaminhado para, depois de ser torturado, depois de ter uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça, espinhos que furaram sua cabeça, seu couro cabeludo, né, por assim dizer, depois de ter sido esbofeteado, chicoteado, escarnecido, ter suas vestes rasgadas, colocam uma cruz, um madeiro sobre suas costas, e ele a carrega até o Calvário, o local que é conhecido como Gólgota em hebraico. Ele é levado até lá. E lá Jesus é crucificado. Jesus ainda tem momentos de dor, de tortura muito grandes, durante todo o processo de crucificação. Eles rasgam as vestes de Jesus, repartem entre si, jogam a sorte, e tudo isso para se cumprir o que diziam as Escrituras sobre o sacrifício de Jesus. Sobre esse momento em que Jesus entrega a sua própria vida para nos salvar. Esse momento em que Jesus se torna o cordeiro imolado na cruz. E então, Jesus, nos últimos momentos, diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E suspirando ele morre. Ele deixa esse mundo. É quando o céu se escurece em trevas. O véu do templo se racha. E muitos dizem, e pelo menos um dos soldados que está lá diz: este era realmente verdadeiramente o Filho de Deus. Um cenário de salvação. Um cenário de dor de Cristo, de salvação. E nesse cenário, nós temos que nos entregar da mesma maneira que Jesus se entregou. Pensar na dor de Jesus. Entregar a nossa dor nesse momento. As pessoas não querem carregar a cruz. As pessoas querem ter somente o lado feliz da vida, o lado do mundo. Brincadeira, alegria. A alegria não é ruim não, tá? Mas é o lado da futilidade. O mundo oferece o prazer, o mundo oferece as brincadeiras, a distração, e a gente esquece da cruz. O caminho do cristão é o caminho da cruz. E o caminho da cruz é um caminho pesado, é um caminho de dor, é um caminho de choro, é um caminho que a gente tem que seguir. Aqueles que choram serão consolados. E nós temos que ter ideia disso, temos que ter certeza disso, que aqueles que choram serão consolados. Então nosso choro será consolado. Então Jesus, depois de morto, eles tiram Jesus da cruz e ainda tentam, no momento em que vão tirar, tentam quebrar-lhe as pernas,
Mas os soldados recuam e não quebram as pernas de Jesus, porque se cumpria mais uma parte da Escritura, que eu vou falar mais na frente, porque tem uma ligação com a Páscoa, né? E Jesus é descido do madeiro, né, por José de Arimateia e Nicodemos, que trazem óleos e perfumes para preparar o corpo de Jesus e colocá-lo no túmulo. Um túmulo vazio, um túmulo que estava pronto, mas que não tinha sido enterrado ninguém lá. E Jesus acaba sendo deixado nesse túmulo. E aí se encerra a celebração da Sexta-feira Santa, a celebração da Santa Cruz. Na Sexta-feira Santa também, nós fazemos a adoração da Santa Cruz, que acabou ter mais ou menos uns 30 minutos. Eu assisti pela Canção Nova, uma celebração muito boa, por sinal, e ela relembra esse momento que nós tínhamos que fazer, a adoração à Santa Cruz. Tem muita gente que olha para a cruz com desprezo, meu filho. Com desprezo. O Jesus crucificado é o Jesus que deu a vida para lhe salvar, para nos salvar, para nos garantir este direito de salvação, a garantir que nós tenhamos lugar no céu. A cruz é o nosso maior legado como cristãos. Nós temos que levá-lo com amor, olhá-lo com amor. Por isso que nós fazemos a celebração à Santa Cruz. Eis o lenho da cruz. Após a celebração da Santa Cruz, nós fazemos silêncio. Toda a igreja está em silêncio agora, nesse momento. Nós estamos em silêncio e vamos permanecer em silêncio durante todo o sábado, até às 18 horas, quando se encerra após o crepúsculo, o dia do sábado. Ali, a partir daquele momento, começa a celebração da Vigília Pascal. Acendendo as fogueiras, a fogueira, que se acende uma breve fogueira e a chama, para que essa chama seja benzida e essa chama acenda o novo círio pascal, que vai iniciar o ciclo da Páscoa. E é nessa celebração que nós iniciamos, por assim dizer, a Páscoa do Senhor. O momento da ressurreição, nós glorificamos. Passamos a quaresma inteira, isso aí eu estou falando aqui a parte litúrgica, passamos a quaresma inteira sem cantar o Glória, com exceção da quinta-feira, de ontem, na missa da quinta-feira se canta o Glória, e na do sábado de Aleluia, é a outra, e na da missa de Páscoa que a gente vai cantar o Glória também. A partir dali a gente começa a cantar o Glória de novo, começa a glorificar a Deus por sua ressurreição. A celebração do sábado de Aleluia, da Vigília Pascal, ela é um pouco extensa. Ela tem 7 leituras, uma epístola de São Paulo e o Evangelho. Então ela é bem longa, ela demora um pouquinho para terminar, mas é uma celebração de entrega muito grande, é muito bonito, é muito cansativo, mas é muito bonito você estar participando desse momento. E é uma pena que esse ano, devido a essas circunstâncias, a nossa participação vai ser mirrada, vai ser em casa. Se for televisionada, vai ser em casa. E dentro do conforto do lar, se perde muito da qualidade de você se entregar à celebração. Você fica muito disperso. Você está sentado no seu sofá, na sua cadeira, ou você, nos momentos em que se pede para ficar em pé, você não fica em pé muitas vezes. Isso tira de você essa característica de participar do momento, de participar dessa coisa maravilhosa, desse momento maravilhoso que é a Vigília Pascal. Passada a Vigília Pascal, do qual pendeu a você vai para o domingo de Páscoa, a celebração da Páscoa do Senhor, da ressurreição. E aí nós vamos entrar em alguns momentos específicos, Nós vamos entender algumas coisas. Eu vou explicar algumas coisas que eu não expliquei antes, porque tem que ser nesse momento. Primeiramente,
nós temos que entender o que é a Páscoa. Né? A palavra Páscoa vem do hebraico e significa passagem. Em hebraico é pache, né? Se pronuncia pache, né? Passagem. Né? Que é, primeiramente, a Páscoa dos hebreus, né? A primeira Páscoa que se comemora é a Páscoa dos hebreus, que é aquela Páscoa comemorada na época de Moisés. E como é que foi feito isso? Um dia antes, ou na noite, na véspera da saída deles do Egito, né? Na véspera deles serem libertados pelo faraó, né? E da última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, né? O anjo da morte viria e tiraria a vida de todos os primogênitos do Egito. Deus diz a Moisés, mande que cada família imole um cordeiro. Né? O que é imolar um cordeiro? Né? O que é imolar o cordeiro? Eles vão sacrificar o cordeiro. Há uma diferença entre você matar o cordeiro e você comer o cordeiro, porque você imolar o cordeiro. Ele foi imolado, ele foi oferecido a Deus em sacrifício. Vocês vão comer do cordeiro, assar o cordeiro, não pode comer nem uma parte crua, tá? É o que está escrito no livro do Êxodo. Não pode comer nem uma parte crua dele, tem que comer ele muito bem assado, com pães ázimos e ervas amargas. E vocês comerão com pressa. Né? Vocês comerão rapidamente, porque é a Páscoa do Senhor. E não pode sobrar nada. Se o cordeiro for grande demais para sua família, chame os vizinhos, chame outras pessoas e chamem para comer junto. O sangue do cordeiro deve ser passado nas ombreiras das portas, né? Para que, quando o anjo vir, não entre naquela casa, porque aquela casa é uma casa de um hebreu. O anjo, a morte não passará naquele lugar. Essa é a Páscoa dos hebreus. E a passagem é justamente a referência à passagem pelo Mar Vermelho. Deus, através de Moisés, abre o Mar Vermelho, né? E os hebreus saem da escravidão, daquela vida de escravidão, para a liberdade. Então, a primeira Páscoa é a comemoração da passagem da escravidão do povo hebreu para a liberdade. Né? A segunda Páscoa, né, que é a Páscoa dos judeus, é a comemoração à primeira. Ou seja, é a festa dos pães ázimos. Notem que Jesus, ele pega e parte o pão e institui a Eucaristia naquele momento, mas ele está celebrando a Páscoa como um judeu. Da mesma forma que seus pais celebraram, que seus antepassados celebraram, Jesus celebrou. Lembrando aquele momento em que o povo hebreu saiu da escravidão para a liberdade. E agora eles comemoram essa vida nova. Né? E aí nós temos a nossa Páscoa, a terceira Páscoa, a Páscoa de Jesus, né? A Páscoa da ressurreição. Sair do estado de morte para uma nova vida. Sair do pecado para a salvação. Então a gente tem isso na nossa vida. A nossa verdadeira Páscoa é essa. Sair da morte para a vida. Sair do pecado para a salvação. Para a reconciliação com Deus. Né? E existe uma quarta. Mas essa aí a gente sabe que existe. Mas a gente não tem nada a ver conosco. Né? É uma Páscoa pagã e que hoje o comércio usa de uma forma muito aberta. Né? A Páscoa do coelhinho, né? Que também tem a simbologia da vida. O ovo é vida e o coelho é a fertilidade. Então o coelho é um animal muito fértil. Né? Eu sei porque meu pai já criou, então a gente tinha muito coelho aqui em casa. As crias de coelhos são muito grandes, eles dão de 6 a 10 coelhos de uma só vez. Elas param de 6 a 10 coelhos de uma só vez. Então são muitos coelhos. E o ovo também é um símbolo de vida. Então eles juntaram essas duas coisas e criaram essa simbologia. Que vem, minha gente, de um tempo muito anterior. É um tempo lá de trás, do povo nórdico, do povo germânico, né? Que era um culto a uma deusa pagã, a deusa da fertilidade.
Então não tem nada a ver com a nossa fé. A nossa fé é Cristo, né? E nós temos que saber nos guiar por essa fé. Nós temos que saber guiar por esse momento. Essa Páscoa que nós vamos viver tão diferentes depois de amanhã, um momento tão turbulento, ela deve simbolizar sair desse momento de doença, esse momento de pandemia, para um momento de cura, um momento de paz em nossas vidas. E se Deus quiser, Jesus vai trazer essa paz para nós, essa tranquilidade a partir desse momento. Essa Páscoa que virá aí vai nos trazer com certeza mudanças. E nós esperamos que seja profundamente significativo em nossa vida. Tanto como cristãos, como pessoas, né, como pais, como filhos, como irmãos. Nós temos que mudar. E Deus está provando isso, viu? Deus está mostrando isso pra gente. Foi preciso parar, foi preciso Ele permitir que uma coisa dessa acontecesse, que parasse o mundo, para muitas pessoas terem consciência do que está acontecendo. E muita gente ainda não está tendo, não está abrindo os olhos. Está achando que é brincadeira. E não é brincadeira, meu gente. Vamos viver essa Páscoa com amor. Vamos procurar entender o que é a Páscoa em nosso coração. Nos alimentar da palavra. Nos alimentar do que Deus tem para nós. Nos alimentar de cada um desses momentos. Tá? Eu vou colocar aí para vocês todas as passagens bíblicas referentes a esses momentos, tá? Da Semana Santa, do Tríduo, da quarta-feira de trevas do Tríduo, tá? Para vocês estudarem em casa. Tá? E também eu vou aproveitar para agradecer e mandar meu abraço para meus novos inscritos que estão aí. Né? Tem 2 que eu não sei quem é, infelizmente eu não vou poder citar o nome de vocês, mas se eu não citar o nome de vocês aqui agora, vocês, por favor, coloquem nos comentários. Olha, eu estou inscrito, olha, eu me inscrevi, para eu saber e poder falar de vocês, tá? Eu estou lembrado agora da minha afilhada, né, Ludmile, né, que se inscreveu, e tem uma irmãzinha, que eu não estou lembrado não, perdão, viu, irmã? Eu esqueci de anotar aqui, acabei me esquecendo do seu nome, mas eu vou colocar aí no seu nickname, né, e os agradecimentos para vocês. Muito obrigado por vocês estarem fazendo parte aí da família Catequeu. Eu espero estar contribuindo para vocês sempre, tá bom? É isso, gente. No mais, eu espero que essa Semana Santa para vocês seja muito boa, que vocês estejam vivendo bem a Semana Santa, que vocês tenham uma excelente Páscoa e que esse momento de Páscoa seja uma renovação na nossa vida, seja de fato uma passagem, a saída de um estado de morte para a nova vida, a saída de um estado de doença para um estado de cura e de libertação. Tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Salvação do mundo. Como eu falei antes, né, Maria, ela está fora no momento do cenáculo, né? Ela não está lá. Né? Lembre-se que esse momento que eu falo do cenáculo não é o cenáculo lá do Pentecostes, tá? É o momento da Eucaristia, lá de Jesus, da festa dos pães asmos, da Páscoa. Então ela não está lá naquele momento, tá? Jesus e os apóstolos. Esse é o cenário. Né? E aí, Jesus, quando é crucificado, né? Jesus, quando é crucificado, depois da crucificação de Jesus, o que acontece? Acontece o inverso. Todos os apóstolos vão embora, fogem, com exceção de João. Se escondem. E quem é que está ao lado de Jesus? Maria. Então, ela está lá naquele momento, né? Ela não estava presente na instituição da Eucaristia, mas ela estava presente no momento do sacrifício de Jesus. E não abandonou ele em momento nenhum. Nossa Senhora das Dores. Ela que sentiu as dores de ver seu filho morrer. Ela que disse, e ela é a única que pode dizer isso: sangue do meu sangue, carne de minha carne, coração de meu coração. É isso que Maria representa nesses 2 cenários. Nesse cenário da Páscoa e da crucificação de Jesus.